Voltamos então com a nossa primeira palestra do nosso segundo dia do Congresso No Fire Brasil. E nossa primeira palestrante é uma convidada especial, Amy. Bom dia, minha amiga. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Queria agradecer primeiramente por estar aqui e parabéns pelo trabalho, Paulo, porque colocando esse congresso online com acesso a todos, você democratiza as informações, você democratiza notícias e a tecnologia. Então, muito obrigada. Obrigado a vocês que estão participando com a gente aqui. Muito obrigado mesmo. E você viu que ontem falaram muito de vocês, né? Ontem falaram, só explicando um pouquinho, porque o pessoal que não conhece, é 1,5 grau, antes chamava Syntax, né? Então o pessoal ontem falou, não, porque a Syntax, então a Syntax é a 1,5 grau. Então vocês foram muito falados ontem, o pessoal da Suzano, da CNPC, da Eldorado Brasil, todos os seus grandes clientes comentando, falando da 1,5 grau. Parabéns pelo sucesso e o trabalho de vocês. Mas eu fiquei curioso, até por isso que eu convidei vocês para essa palestra, porque eu estou vendo vários anúncios, Pantera, 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 Pantera. Afinal, como é que é essa plataforma Pantera? Eu sou muito curioso, queria saber muito. Então, agora a palestra é sua, o tempo é seu. Conte para a gente, Amy. Perfeito. Bom, então vamos começar. Eu acho que minha tela talvez não esteja aparecendo, daqui a alguns minutinhos vai aparecer. Mas então, eu vou contar a questão da troca de nome, né? Então, nós começamos como Syntexis, atendendo o setor privado. Aí, pronto, apareceu. Primeiro entra seu nome, depois a tela. Ah, perfeito. Bom, então, no ano passado, nós fizemos um rebranding da empresa, né? Pensando justamente nessa mudança da nossa atuação. Então, nós não simplesmente, né, fazemos o monitoramento das áreas remotas, nós impactamos o meio ambiente, nós impactamos também a sociedade, né? Então, o nosso nome ele vai muito mais além do que simplesmente o monitoramento. Então, 1,5 grau, ele vem do limite do aumento da temperatura da Terra, né? Para que a gente conheça a natureza, enfim, o mundo, o meio ambiente como a gente conhece hoje. Então, daí que surgiu o nome, tá? Mas nós somos uma empresa de tecnologia que trabalha para reduzir os incêndios florestais e também medir, né, as emissões de CO2 oriundos dos incêndios, tá? E eu também costumo dizer que nós somos uma empresa integradora de tecnologia, e eu vou explicar um pouco mais para frente. Então, qual que é o desafio que a gente, né, encara hoje em dia? Então, a gente encara o mundo hoje com o aumento dos incêndios florestais cada vez maiores e mais intensos, né? Temos a destruição de florestas, não só as florestas impactadas, como os animais que lá habitam, a produção de água, né, que depende das florestas também, além do impacto na saúde humana, por conta, né, dos gases e também as fuligens que impactam nas doenças respiratórias, e nem se fala das perdas financeiras, né, que são ocasionadas pelos incêndios. Então, tem toda a questão da perda material e também a perda inestimável da biodiversidade que ali estava presente, tá? Então, como que nós encaramos hoje o incêndio florestal, né? Nós encaramos ele como um vírus, que ele só é um grande causador, né, de um desastre se ele passar por diversas camadas de proteção, tá? Então, nós encaramos também o sistema Pantera que nós desenvolvemos como um firewall. Então, cada camada, ela protege de alguma forma, né, as áreas, e eu até vou mostrar aqui, e essas camadas são a prevenção, detecção precoce e a resposta, tá? Então, a plataforma, ela traduz todos os fundamentos do combate a incêndios em soluções tecnológicas, em ferramentas, tá? Bom, então, indo para o primeiro fundamento, que é a prevenção, nós trazemos duas ferramentas interessantes. A primeira é a meteorologia, mas a mais importante é o índice de risco, né, o mapa de risco. Com ele, justamente como foi falado ontem, né, graças a ele, é possível fazer um posicionamento estratégico das equipes de brigadas e também deixar já avisado os confrontantes, os vizinhos, né, do risco daquele momento. Então, nós fornecemos esse risco, esse índice, né, no dia de hoje, daqui um dia, 2 e 3 dias, dando daí uma capacidade para as equipes fazerem um planejamento necessário para agir o mais rápido possível, tá? Então, quais variáveis nós utilizamos nesse mapa de risco? Nós utilizamos as variáveis climáticas, né, as meteorológicas, as variáveis antrópicas e também o histórico de ocorrência, tá bom? Bom, então, indo para o segundo ponto, na detecção, nós trabalhamos com a detecção precoce, né? Então, essa tecnologia, ela vem
ela utiliza, na realidade, a inteligência artificial, que faz a identificação dos focos de incêndio durante o dia de fumaça e durante a noite da claridade, tá? Então, a inteligência artificial permite com que a identificação do foco de incêndio ele seja cada vez mais preciso com o passar do tempo. Então, quanto mais o nosso cliente utiliza, mais ele tem uma detecção mais precoce, tá? Então, essas imagens, elas são oriundas de câmeras instaladas em topos de torres de telecomunicação que ficam nas áreas remotas dos clientes, né? Normalmente, eles já existem, nós só utilizamos a mesma infraestrutura, tá? Então, essas câmeras, elas têm capacidade de fazer a identificação de focos de incêndio dentro de um raio de 15 quilômetros, né? Na prática, a gente vê um pouco mais, depende das condições do ar, mas, então, né, cada câmera, ela faz identificação de focos de incêndio dentro de uma área de 70 mil hectares, tá? E a identificação, ela ocorre em segundos, eu vou mostrar um pouco mais para frente. E nós também, como forma complementar, nós usamos a detecção por satélites também, em áreas onde há oclusões, né, da visada da câmera, ou em locais onde as áreas ficam longe do alcance das câmeras e não foi possível fazer a instalação das câmeras lá por viabilidade econômica mesmo. Então, uma forma de manter a proteção dessas áreas é fornecendo essa ferramenta nesses lugares mais distantes, tá? Bom, então aqui eu vou mostrar para vocês o poder da câmera, né? Então, esse daqui é um vídeo onde a gente consegue visualizar uma fábrica, né? E uma fumaça de uma distância considerável em que o olho humano não conseguiria fazer essa visualização, tá? Então, isso faz com que a gente tenha uma capacidade de identificar o foco de incêndio ainda quando ele é muito pequeno, quando ele é muito precoce, tá? E aqui um segundo exemplo, né, a identificação do foco de incêndio de forma automática, que o nosso algoritmo ele faz a detecção, né, primeiramente na primeira etapa, e depois aplicando o zoom da câmera, né, numa segunda etapa, a gente consegue daí ter certeza que aquilo é um foco de incêndio. Então, a gente traz não só a inteligência de fazer a identificação do foco de incêndio, mas também a gente traz uma forma automatizada de fazer essa verificação, tá? Evitando daí, né, a questão, evitando cada vez mais a questão humana. Então, em conjunto, né, com as câmeras que nós fazemos toda a instalação, nós trazemos todos os hardwares necessários para fazer esse sistema funcionar, nós também trazemos a sala integrada de gestão, que ela é composta pelas telas, pelos computadores, pela mesa, inclusive, né? Todo esse setup ele é montado pelo 1,5 grau, tá? Fazendo com que o operador tenha a máxima otimização do monitoramento das áreas, tá bom? Então, tudo isso vem junto. Partindo para o terceiro fundamento, então, temos a resposta rápida, onde, em forma de mapa, né, todos os recursos que a empresa possui, tanto os recursos humanos quanto recursos físicos, né, assim como confrontantes, tudo fica localizado dentro da área do cliente, sendo aí possível fazer uma tomada rápida de decisão. Então, sabendo, né, a distância entre os locais de interesse, onde, por exemplo, pontos de apoio, confrontantes, pontos de captação de água, é mais fácil e mais otimizado fazer as decisões para combater o incêndio de forma eficaz, tá? Bom, então, todos esses apontamentos, né, eles podem ser registrados aqui no nosso sistema, fazendo com que a gente traga dados para os clientes, tá? E com esses dados, né, eles são capazes daí de ter um aprendizado em relação à operação deles, né? Então, o tempo de detecção, o tempo de chegada até o local de incêndio, o tempo de combate, o tempo de rescaldo, e assim vai. E esse dashboard é totalmente customizável. Então, vocês me perguntam, mas Amy, como que eu faço para contratar o sistema da 1,5 grau, tá? Então, nós temos hoje 4 produtos, essas 4 estão dentro dessas caixinhas, né? Então, temos o mapa de risco, a detecção precoce por câmeras, a detecção por satélites e também a gestão de incêndio de recursos. Esses 4 produtos, eles podem ser contratados independentemente um do outro, tá? Então, a gente faz daí a disponibilização dessas ferramentas, mas também elas podem ser utilizadas todas em conjunto, que, na minha opinião, é a melhor de todas, pois ela abrange todas as variáveis, né, ambientais dos nossos clientes.
Então, os produtos, eles são disponíveis não só lá na sala na central, né, integrada de gestão, mas também ela é disponível, tá, em algumas plataformas aqui que são muito interessantes. Então, eu estou falando aqui que o sistema ele é disponibilizado lá na central, aqui, né, ele é disponibilizado lá na central, ele também é disponibilizado na plataforma web, então qualquer computador com acesso à internet pode também acessar os produtos que estamos falando aqui, e também agora a gente tem o sistema mobile que está em testes, né, no nosso primeiro cliente beta, onde também as informações e alguns apontamentos operacionais podem ser imputados nele, bom? Bom, então, alguns números gerais aqui da empresa. Então, hoje estamos com 22 clientes no Brasil todo, são 120 torres de monitoramento e 21 centrais integradas de gestão, espalhadas também pelo Brasil, tá? Então, aqui são um dos nossos principais clientes, né? E atendemos principalmente empresas de floresta, né, produtoras de floresta, e também produtores de cana-de-açúcar, tá? Isso equivale a quanto, né? Então, hoje, nosso monitoramento, ele cobre 4,7 milhões de hectares de florestas plantadas e agricultura, e quando o nosso cliente faz a contratação no nosso sistema, ele acaba também protegendo as áreas de reserva dele, né? Então, são 3,9 milhões de hectares hoje, somando 8,6 milhões de hectares cobertos, tá? Praticamente a área, acho que metade da área continental de Portugal. Bom, então, esses 6 anos trabalhando em conjunto com os clientes, né, acompanhando, tendo muitos feedbacks, nós entendemos a complexidade que os incêndios são para o combate, né? Então, eu vou listar aqui alguns desafios, que são, né, os incêndios, eles são desencadeados por uma ação antrópica que é extremamente pouco previsível, tá? Então, tendo toda a questão do mapa de risco, né, como que o nosso cliente lidar com uma época de alta temporada de incêndios, onde praticamente todas as áreas dele estão, né, com um índice muito alto de incêndio. Então, existe toda uma questão da variável antrópica, né, que foi falado muito ontem, né, que é a causa humana para iniciar um incêndio, né, para a ignição de um incêndio. Então, como ela é muito pouco previsível, toda a cadeia ela é muito importante para se fazer o combate efetivo, tá? Bom, ele é um evento extremamente rápido, portanto, a tomada de decisão precisa também ser extremamente rápida e assertiva, tá? A comunicação, ela é um dos principais pontos para o sucesso de um combate a incêndios, né? Por conta também dos apoios, de chamar confrontantes para fazer ajuda, né? Vizinhos, etc. E a gente encara também um cenário onde a falta de internet, então o uso de aplicativos, ele é mais complicado mesmo, e a maior parte da comunicação é feita por rádio. Portanto, a informação que tem que ser passada para o brigadista, ela precisa ser extremamente rica e precisa, né? Então, portanto, a gente também trabalha nessa questão do fornecimento de informações consumíveis, né? Que os brigadistas, eles conseguem consumir para daí conseguir chegar na área rápido, tá? Também existe o desconhecimento dessa distribuição de recursos nas áreas, né? Então, se sabe quanto que tem de brigadistas, sabe quanto que tem de caminhões, mas, de fato, há um desconhecimento da distribuição desses recursos de uma forma eficiente. Também existe a falta de apontamentos operacionais, né, dos dados de apontamentos operacionais, que também dificulta a evolução, né, as lições aprendidas para melhorar cada vez mais toda a questão do combate. E também, com esses poucos dados, né, a estratégia também, ela não consegue evoluir muito, então falta estratégia, né, para fazer todo esse combate, tá? Então, como que a gente vendo toda essa complexidade, todas essas dificuldades, a gente imaginou o desenho da plataforma Pantera, de fato trazendo um ciclo virtuoso para que o cliente consiga também evoluir, tá? Então, nós de primeira já trazemos algumas ferramentas de prevenção, detecção precoce, resposta rápida, a gente permite o registro de apontamentos operacionais, fazendo com que a gente gere dados, tá? E gerando dados é possível fazer lições aprendidas, né? É possível evoluir, fazendo com que melhore a prevenção, melhore a detecção, melhore a resposta rápida e assim vai. E também trabalhamos para que cada vez mais processos operacionais, né, extremamente manuais, se tornem cada vez mais automatizados, tá? Então, aqui é um estudo de caso que nós fizemos,
antes da implantação do nosso sistema e depois, tá? Então, esse daqui é um timeline de um típico de tempos médios de um combate a incêndios do nosso cliente. Então, aqui temos o tempo zero, onde se dá a inibição do foco, tá? E, normalmente, né, na média, o nosso cliente, ele recebia o aviso da detecção do foco de incêndio 3 horas depois, tá? 3 horas e meia depois. Então, ele tinha uma detecção tardia daquele foco de incêndio. Existe toda a questão do deslocamento, né? Então, até a brigada chegar até o local, né, ele demora em torno de 1 hora, e daí, até, né, se finalizar o combate de incêndio, a brigada levava aí um tempo de combate de aproximadamente 8 horas, tá? Tendo daí um tempo total de 12 horas de evento, tá? Depois da instalação do nosso sistema, nosso cliente, então, tem uma detecção muito mais rápida, né, em torno de 3 minutos. A brigada, ela leva aproximadamente o mesmo tempo para chegar, então a gente coloca 1 hora aqui, e o combate, ele leva aproximadamente 3 a 4 horas para ser realizado até a sua finalização, né? Por que tudo isso? Bom, então eu vou trazer aqui um gráfico para vocês entenderem, né? A evolução da área queimada conforme vai passando o tempo, ela é exponencial, tá? Então, quanto mais tempo você deixa a área queimar, mais fácil é ela sair do controle, mais fácil ela se torna perigosa, né, com intensidade muito alta, enfim. Então, a gente percebe aqui que o crucial são realmente os primeiros minutos, onde se tomam as primeiras decisões, tá? Então, vendo esses dois cenários, onde, né, o nosso cliente antes, ele tinha um tempo, a finalização do combate somente 12 horas depois da ignição, né, ele tem uma área perdida considerável aqui em cima, né, e a partir do momento que toda a cadeia, ela é encurtada em termos de tempo, a gente vê que a área queimada, ela é muito menor, tá? Então, qual que é o impacto para o cliente em si, né, para a empresa? É uma redução de área perdida, e eu vou até colocar daqui a pouco, né, alguns benefícios que os nossos clientes nos disseram, mas a diferença está aqui, ó, na área queimada, tá bem? Né? Então, tudo isso daqui, ele é evitado, tá? Ele é evitado. Além de proporcionar também um ambiente mais seguro para os trabalhadores, que são os brigadistas. Então, imaginem chegar, né, num foco de incêndio após 1 hora de ser iniciado e um foco de incêndio depois de 4 horas de ser iniciado, né? O de 4 horas, ele é muito mais perigoso, ele está muito maior, ele é muito mais imprevisível também na questão do combate, tá? Então, esse daqui foi um estudo de casos do nosso cliente, e aqui também é outro estudo de caso, né, quando a gente traz, já que nós temos as duas soluções, quando a gente traz a detecção por câmeras e a detecção satelital, né, nós fizemos estudos de caso de uma área onde tiveram bastante ocorrências, no caso 234 ocorrências, né, tiveram 234 detecções por câmeras, 234 ocorrências, focos reais, tá? E dessas 234, somente 7 foram detectadas por satélites de forma tardia. Então, a gente percebe o quê? Que, de fato, a detecção do foco de incêndio por câmeras, ela é realmente muito mais rápida, tá? Então, como que a gente utiliza, né, a detecção satelital, a detecção por calor, né, no nosso sistema como um todo? Bom, nós utilizamos elas onde, né? Então, aqui é um mapa de topografia, então a gente consegue ver que essa área aqui, ela tem uma depressão, né? Então, justamente nessas áreas onde a depressão ela é muito grande e a oclusão realmente faz com que a detecção da fumaça seja um pouco mais devagar, né? Então, aqui é importante essa redundância por satélite, e também nas áreas que não tem cobertura, como eu disse anteriormente, tá? Então, vamos lá. Então, a gente aprofundou um pouco mais essa questão do porquê que existe essa baixa proporção de detecção por satélites e detecção por câmeras, né? Então, o primeiro ponto é que o satélite, ele não detecta focos, né? Ele detecta incêndios já bem estabelecidos que, de fato, precisam tomar uma proporção, um tamanho específico para que o sensor consiga captar ele lá no espaço, né? Então, só para esclarecer aqui, os focos, eles são pequenos, eles são indícios que vai ter um incêndio, né? E eles são, normalmente, muito fáceis de ser atacados, tá? Então,
tem toda a questão também de oclusão, então, quando os incêndios eles ocorrem abaixo do dossel da floresta, ou seja, abaixo das copas da floresta, né, também é mais difícil para o satélite conseguir fazer essa identificação, tá? Por conta dessa oclusão. Assim como acontece também com nuvens. Então, quando existem muitas nuvens, né, a detecção por satélite também ela é um pouco mais difícil, tá? E também o nosso último input, né, das lições aqui desse estudo é que também pode existir o caso do timing o timing do satélite, né? Então, se o satélite ele passa logo em seguida que o fogo se inicia, ele vai demorar o tempo, né, de retornar naquele mesmo local para se ter uma detecção daquele foco de incêndio. Então, pode ser que os focos de incêndio já tinham sido extinguidos antes que o satélite passasse por aquele determinado local, tá? E só para ressaltar aqui um ponto interessante, né, para entidades governamentais, 6 horas de detecção ainda é considerado precoce, e é totalmente aceitável, tá? Mas para iniciativa privada, a gente vê que 6 horas é um tempo enorme e pode gerar muitos prejuízos, fazendo com que, né, enfim, a gente tenha que trabalhar cada vez mais, por isso que a gente está aqui para trazer uma alta eficiência, tá? Bom, então, resultados reais de clientes que eu estou trazendo aqui. Então, alguns benefícios, né? Então, temos um cliente de São Paulo que ele declarou, né, que ele teve uma redução de 63% das multas ambientais, sendo que 100% das multas oriundas de incêndios foram eliminadas, né? Não existem mais. Por quê? Todo o cliente hoje, utilizando o nosso sistema, ele tem todo o respaldo das imagens das câmeras, todos os apontamentos operacionais, tudo que foi feito por ele, respaldando a ação que ele tomou contra o incêndio florestal. Então, ele consegue mais que provar que ele não foi ocupado por aquele incêndio, que de fato ele tomou ações contra, tá? Então, ele não tem mais multas ambientais em relação a incêndios. Também tivemos um cliente que teve 85% da sua área reduzida, né, em termos de área queimada, esse cliente de Tocantins, e também tivemos um cliente lá em Pernambuco, né, que ele usava torristas, e cada torrista ficava, enfim, em torres distribuídas na área como um todo, então ele tentava cobrir a área toda, né, e com a utilização do nosso sistema, ele conseguiu reduzir 70% do número de torres, né, por conta da utilização das câmeras de alta resolução, tá? E aqui também são alguns comentários qualitativos que quem trabalha na operação de incêndio vai entender bem, né? Então, aqui a gente tem um caso da Suzano, que antes, né, da utilização do sistema, eles demoravam entre 1 e 2 horas para acionar a brigada, e agora eles conseguem acionar em pelo menos alguns minutos com as informações que a gente dá, né? Também o da Usinister, foi, né, mencionado o ganho da velocidade e a assertividade para combater o incêndio, sendo que com os relatórios que a gente emitia, ele conseguiu entender aonde que ele errava, né? Então, ele tinha uma questão de frotas mal posicionadas e também, por conta dessas frotas estarem mal posicionadas, o fogo saía do controle. Então, aqui, né, os dados, eles mostraram bastante efetividade, tá? E daí, por último, a Irani, né, mencionou a questão da identificação rápida da ocorrência, fazendo que também a mobilização seja rápida e daí reduzindo significativamente os danos causados por incêndios, tá? E assim, dando um passo para trás, fazendo uma retrospectiva, como que a gente chega em todos esses resultados, né? Então, a gente vai muito além da tecnologia. A gente vai na dor do cliente, né? Então, nós identificamos os gargalos dos clientes, junto com os clientes, inclusive, né? Fazendo essa troca muito grande que nós temos. Nós fazemos o co-desenvolvimento de soluções em conjunto também, então a gente ressalta que a gente tem um amplo canal de trocas, né, não só comigo, né, com o pessoal de pós-venda, mas também com o próprio CTO, ele é super aberto, tá? Fazemos sim teste de aderência de ferramentas antes de soltar essas ferramentas para o mercado, né, junto com brigadistas, os operadores, pessoas que de fato consomem as informações que nós fornecemos, fazendo com que de fato a gente tenha benefícios dentro da empresa, tá? E também a gente integra qualquer solução que, claro, que tenha aderência, né, mas que seja interessante para o cliente conseguir combater cada vez melhor os focos de incêndio, tá? Então, a gente fala que a gente entrega uma solução de ponta a ponta, que vai desde lá do comecinho, né,
na questão do risco, até após, né, até a lição aprendida, tá? Então, tudo isso quer dizer o quê? Que nós somos uma empresa orientada a resultado, e não orientado, né, a amor à tecnologia, e assim vai. Então, a gente sabe que a tecnologia ela muda muito rápido, de forma constante, graças a Deus, é por isso que a gente consegue ver uma mudança muito interessante na sociedade, né? Mas nós somos sempre muito focados no resultado, tá? Então, a gente é super aberto a novas tecnologias e, na realidade, somos muito abertos também a parcerias com especialistas nas tecnologias que estão vindo por aí, tá? Então, qual que é a nossa visão, né, de tecnologia? Bom, nossa visão é que satélites são o futuro, eles são o futuro mesmo. Assim como os drones, né, que a gente tem visto lançando por aí, os drones autônomos, né? Porém, hoje a gente vê que a questão da velocidade, né, da detecção precoce, ela ainda é muito importante e ainda o satélite não conseguiu substituir as câmeras, tá? Então, a gente entrega a solução ainda focada muito na questão da detecção precoce. Então, uma coisa que a gente gosta de falar, né, é que o fogo não espera. A fogo não espera o desenvolvimento da tecnologia, o fogo não espera a evolução, né? Então, a gente tem que agir agora e de forma bastante eficaz, tá? Bom, então, isso é possível porque a gente tem um time muito diverso, muito grande, temos uma mistura aí de muitos engenheiros, cientistas de dados, enfim, somos uma empresa hoje de 48 pessoas, tá? E no último ano a gente cresceu 80%, graças a todos vocês. Então, também agradeço, tá? Bom, então, era isso que eu queria apresentar. Agora a gente talvez possa abrir para dúvidas, né, Paulo? Exatamente. Eu vi que tem o seu e-mail aqui, né? contato@umgrauemail.com, se as pessoas Isso, quiserem mais informações para entrar em contato com você, certo? perfeito. Tá aqui, ó, tá na tela aí, pôs na tela novamente. Voltamos aqui. Eu vou pedir para você parar então sua apresentação aqui na tela, para a gente poder conversar um pouco mais. Já pedi para o Claro. pessoal fazer as perguntas aqui, e eu vou fazer aquela pergunta que não quer calar aqui agora, assim. Vocês trabalham com câmera e tem o Sim, pessoal que também trabalha com satélite. Como é que eu uno as duas tecnologias? Como é que vocês trabalham com essa união? Como é que eu pego essa informação e consigo pegar mais a das câmeras e transformar isso num produto a ser entregue para o cliente? claro, Paulo, isso é muito interessante. Então, a gente une tudo numa tela só, tá? Então, a detecção por câmeras, todas as informações ficam numa tela, e se existe uma detecção também por satélite, ela aparece na mesma tela, fazendo com que as câmeras consigam fazer também a verificação se aquilo é um foco de incêndio, né? Porque o satélite capta calor e não incêndio, né? Então, a gente deixa tudo numa tela só para que seja fácil para o nosso operador, né, para o operador dos nossos clientes, na realidade, fazerem a gestão daquela informação de forma rápida, tá? Então, só para dar um passo para trás, como que a gente oferece esses produtos, né? Então, primeiro a gente tem a primeira conversa com o cliente, a gente entende qual que é a área dele, qual que é a disponibilidade de recursos dele, e a gente, muitas vezes, faz uma entrega faseada, né? Muitas vezes a gente entrega primeiro a detecção satelital, o mapa de risco, e depois ele faz a implantação das câmeras, e assim vai, porque ele consegue ver o benefício, tá? Então, como eu falei, todos os produtos eles podem ser contratados independentemente, tá? Isso é muito bom. É bom saber disso, porque as pessoas perguntam assim, "Não, mas eu só posso a câmera, e se eu quiser o satélite? Eu posso ter só o satélite, só a câmera?" É bom Pode. ter tudo junto, logicamente, né, que você tem muito mais probabilidade de minimizar os riscos de incêndios florestais. E eu vi que vocês já estão em grandes empresas, trabalhando com grandes empresas, aí o pequeno pergunta, e aí eu posso? É muito caro? Ou é só, a Pantera é só para as grandes empresas? Não, não, é para todo mundo, Paulo. Então, quando a gente trabalha com o pequeno produtor, né, a gente sempre tenta promover o diálogo, porque o problema de um também é o problema do vizinho, né? A gente está falando de incêndios aí, e acontece muito a contratação, por exemplo, por associações. Então, associações que são pequenos produtores, né, ela promove daí a contratação no sistema, tá? No caso de câmeras. Agora, produtos digitais, a gente consegue fazer a disponibilização para qualquer tamanho de propriedade, tá? Sem problema algum. Bom, como a câmera pega
longas distâncias, até pequenos produtores podem fazer um pool, né? De vários fazendeiros, vários produtores fazendo um pool e contratar um sistema que pegue várias fazendas. Eu sei aqui no Mato Grosso do Sul vocês têm um sistema aqui que pega do vizinho lá, está ajudando um monte de vizinhos, né? Isso é incrível, né? A Reflore, então, parabéns de novo. A Reflore, ontem foi falado bastante desse grupo, né? Em que uma empresa de fato ajuda a outra, e é tudo, e é uma coisa que eu mencionei, Paulo, tudo é comunicação, né? Então, a gente tem esse entrelaçado de áreas, de clientes diferentes, né? Então, muitas vezes, a gente vê parceiros muito próximos da área das câmeras, e por que não promover, né? Essa também democratização dos alertas. Tá? Então, de fato, a questão, né, de fazer esse pool de empresas, né, na verdade, de produtores, para se ter o maior custo-benefício, é uma excelente saída. Inclusive, é o que a gente incentiva na hora de fazer, né, novos estudos, tá? Vamos lá, tem uma pergunta aqui do Zevir Aníbal Cipriano Júnior. Vocês possuem estatísticas de área queimada antes e depois da implementação do sistema nas áreas onde vocês estão atuando? Perfeito, nós temos sim. Então, óbvio, né, a gente usa 2 métodos. O primeiro método é a utilização dos dados do próprio cliente antes da instalação do nosso sistema, mas também nós utilizamos recursos também de satélite, né, para identificar onde essas áreas foram queimadas. Então, a gente sim consegue fazer o depara, tá? O Felipe Borelli, como se mede a eficiência das detecções? Geralmente os sistemas passam por uma falsa sensação, pois se alerta uma vez, gera-se a sensação que está funcionando, mas outros focos podem estar passando desapercebidos. Perfeito. Então, quando a gente tem... isso é uma pergunta muito boa, tá? Então, enquanto a gente está agindo com uma câmera em um determinado foco de incêndio, as outras câmeras, elas não param de fazer a detecção automática, tá? Então, imaginem que em uma área onde tem 5 câmeras, tá? Todas as câmeras estão girando 360 graus nos presets, né, em áreas estratégicas, fazendo a detecção do foco de incêndio. No momento em que uma para analisar um foco de incêndio específico, as outras continuam fazendo toda a detecção do foco de incêndio, tá? A detecção não para, tá bom? Então, pode ficar despreocupado em relação a isso. Tá, eu quero fazer uma outra pergunta agora, que é a seguinte. Ontem perguntaram assim, mas eu tenho umas antenas lá de rádio e tal, eu posso colocar a câmera na antena? Não é bem assim, né? Não é qualquer antena, né? Não é qualquer antena, existe uma questão de especificidade de capacidade de carga, né, como foi falado ontem, o AEV, o José deu uma aula para a gente, né, em relação às torres, a utilização de torres, mas assim, só para vocês entenderem, né, a gente tenta promover o máximo de quebra de barreiras, tá? Então, a gente faz a visita nas áreas do cliente, a gente visita as torres, verifica se elas são adequadas para a implantação das câmeras, tá? Não sendo possível, precisando de algumas adequações, nós também temos parceiros de torres para fazer todas essas alterações para que elas sejam adequadas. Então, assim, qualquer uma dá? Não posso falar que qualquer uma dá, mas, assim, em 95% das antenas que já são existentes, a gente consegue promover a instalação no nosso sistema, tá? Ótimo. E aí, enquanto o pessoal faz mais perguntas aqui, eu quero fazer uma consideração aqui. Vou matar saudades aqui. Aí eu falava assim, 1,5 grau chamava-se Syntax no começo. Em 2019 e 2020, nós fizemos uma série de vídeos no canal Rural, e a gente produziu essa série de vídeos, com uma série chamada Floresta SA. E nessa série nós fizemos uma reportagem sobre incêndios florestais. Inclusive o Rogério Cavalcante, que está nos assistindo agora, foi nosso entrevistado na época, né? A síntese estava começando ainda, já estava bombando, já estava começando com as primeiras tecnologias. Hoje tem tecnologia muito mais sofisticada e tudo. Mas então eu quero fazer esse presente para você e para todo mundo que está nos assistindo. Eu vou pedir para o Guilherme, nosso diretor, rodar essa reportagem, quero que vocês assistam. Essa reportagem está no site do Mais Floresta, que também está no site do Canal Rural. E eu quero que vocês assistam agora para a gente matar saudade, para vocês entenderem um pouco mais e compreenderem o trabalho que a gente já vem fazendo desde 2019, falando sobre incêndios florestais. Roda, Guilherme. 2019 foi um ano marcado pelos incêndios florestais em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Mas é possível prevenir? Como minimizar esse problema? Vamos saber um pouco mais no Floresta SA de hoje.
Os incêndios florestais são comuns em toda parte do mundo. No Brasil, não é diferente. Também acontece nos quase 8 milhões de hectares de florestas plantadas com eucalipto e pinos no país. Muitas florestas são queimadas, principalmente aquelas próximas a rodovias e fazendas de pecuária, quando o fogo pega no pasto e acaba chegando às árvores. Esta floresta de eucalipto aqui foi vítima de um incêndio recente. Veja só como é que ficou o tronco desta árvore e de todas as outras, completamente queimado. E o solo, veja aqui, sem proteção nenhuma. Tudo isso aqui virou fumaça. Mas no setor de florestas plantadas, a prevenção é um diferencial que vem se aprimorando ano a ano e evitando as queimadas. Não basta fazer aceros, limpar as áreas abaixo das árvores, onde folhas e galhos se acumulam, facilitando a combustão. É preciso mais: brigadas de incêndio, monitoramento por torres e a vigilância monitorizada são alguns dos recursos utilizados hoje em dia. E nos últimos anos, vem ganhando um novo aliado, o monitoramento por câmeras e sensores de fumaça. A nossa solução é composta de câmeras e o nosso algoritmo de detecção, onde elas ficam girando 360 graus 24 horas por dia em busca de fumaça. Então o nosso algoritmo identifica o local da fumaça, triangula as coordenadas, dando a informação precisa do local do foco de incêndio. Genuinamente brasileira, essa startup se destaca com a criação de um sistema de detecção de incêndios em lavouras e florestas, que faz justamente esse serviço essencial de informar sobre fogo na mata antes que o problema se alastre. O sistema ele dá todas as condições de topografia e da onde está sendo o foco, que possibilita a atuação rápida, porque é uma coisa muito diferente você detectar o incêndio com 2 horas de existência do que detectar o incêndio com 5 minutos. O seu esforço para combater o incêndio é muito menor e a sua eficiência é muito maior. Cada cliente possui a sua equipe de brigada preparada para isso e já está distribuída de forma a chegar o mais rápido possível para combater o foco enquanto é um foco. Lembrando que a nossa intenção é manter o foco de incêndio como foco, evitando que o foco de incêndio se torne um incêndio. Mesmo que o incêndio seja pequeno, é necessário que a equipe seja treinada e a comunidade conscientizada dos problemas graves que uma queimada florestal pode provocar. A Associação Sul-Mato-Grossense dos Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas vem fazendo esse trabalho de prevenção e conscientização. O ano de 2019 foi um ano extremamente difícil e muito complicado, porque houve muitos focos de incêndio. E o que aconteceu? Grande parte do nosso efetivo, das nossas empresas que têm os equipamentos, eles combateram as propriedades rurais de pecuaristas que não têm tanta estrutura, né? Então, nós fizemos um trabalho forte. 95% do trabalho que nós fizemos foi em área de terceiros. Ok, tivemos alguns probleminha, mas em função do que aconteceu, foram mínimos os problemas. Mas, assim, nós temos que ficar constantemente, porque esse é um assunto que requer muita atenção. Na conferência internacional organizada pelo IBAMA em Mato Grosso do Sul, o assunto incêndios florestais foi tema central das discussões. E entre as várias tecnologias apresentadas, uma totalmente nacional se destacou. Foi desenvolvido junto com a Universidade Federal do Paraná, no Laboratório de Incêndios Florestais, que é um dos locais hoje mais conceituado para isso, e onde nós desenvolvemos esse produto para ser usado como retardante ou supressor de incêndio, podendo ser aplicado direto no combate direto ou como faixa de controle ou acero também. Ele tem uma eficácia, uma eficiência muito boa, ele potencializa a água em até 8 vezes o volume. E também é um produto, além de ser nacional, é um produto biodegradável, é um produto que não tem problema de corrosão, com todos os testes já realizados já nesse sentido. Então é um produto que está preparado para atender as condições aqui do Brasil. Já que falamos hoje no programa sobre o setor de florestas plantadas em Mato Grosso do Sul, no próximo Floresta SA
você vai conhecer a silvicultura do estado que mais produz celulose no mundo. Não perca! Até lá! Aí, boa lembrança, como diz o Rogério Cavalcante, que está aqui no nosso chat, aqui, que acabou de aparecer no vídeo agora aí. Bons tempos, meu amigo. Muito boa lembrança, Paulo. Respondi, muito bons tempos, meu amigo. Boa lembrança essa aí. Esse vídeo acabou, o João Carlos Lopes, se puder, eu quero ele. Um vídeo tremendo. Como posso adquirir ele para ser usado em educação ambiental? Esse vídeo responde expectativas aqui no sul do Tocantins. Então, eu quero dizer que esse vídeo está no site maisfloresta.com.br, está escrito lá, vídeos florestais. Está lá no vídeos florestais, tá? Você pode acessar lá. Agora, se você quiser que eu envie, eu posso enviar esse vídeo para você, tá? Vou colocar aqui o meu e-mail, você manda, eu mando esse vídeo para você usar aí nas suas apresentações. Aí tem como baixar? Eu mando para você. O Kleber Pereira seria o FireOut? Exatamente, Kleber, é o FireOut que é usado lá, que a gente mostrou lá no vídeo. Renata Furucal, bom dia a todos, excelente vídeo, será disponibilizado para nós divulgarmos? Sim, já vou mandar aqui para vocês, tudo certinho aqui no chat. Bom, Emi, vamos lá, vamos continuar o nosso bate-papo aqui agora. Bom, daquilo que você acabou de ver aqui do Rogério ali, aquele fundo, mudou muita coisa, né? Mudou muita coisa, Paulo. A gente, nossa, evoluiu demais. Temos cada vez mais produtos mais aderentes com o cliente, né, resolvendo realmente a dor dele, sabe? Então, evoluímos demais. Inclusive, gente, eu convido vocês a entrarem em contato com a gente para, né, fazer uma apresentação mais personalizada, entender o seu problema, fazer um diagnóstico mesmo do seu caso, né? E a gente entender como que podemos ajudar. Ótimo. Então, vamos lá. O endereço qualquer para entrar em contato com vocês, então? contato@umgrauemeio.com. Facinho demais. É fácil de fazer. E aí, pessoal, manda aí. Valeu pela dica do vídeo, Gideão. Valeu, Paulo. Eu quero todo mundo. Manda aí o vídeo. Manda aí. Vou mandar o vídeo para todo mundo. Gente, então é o seguinte. Eu queria agradecer, então, Emi, a sua participação no nosso congresso de hoje. Agradecer muito a sua participação e avisar que o nosso próximo palestrante, aquelas imagens do pessoal combatendo fogo lá, é da Guarani. Tá? Aquelas imagens foram um trabalho que a gente fez com a Guarani já há muito tempo, e a gente usou aquelas imagens que apareceram no vídeo agora, todo aquele equipamento de combate ali que está sendo usado é da Guarani. E por isso que eu estou falando que o Erivaldo, nosso próximo palestrante, também está na linha. Então, Emi, as suas considerações finais. Bom, minhas considerações finais é que toda tecnologia, ela não será aplicada se não tivermos pessoas por trás delas querendo, de fato, realizar mudanças, né? Mudanças nas empresas, no meio ambiente. Então, eu queria trazer todo esse senso de comunidade, né? Falando que o problema é nosso e nós temos que resolvê-lo, né? Então, estamos à disposição para trazer cada vez mais tecnologia para vocês. Também, Paulo, parabéns novamente pelo evento, né? A questão da democratização da informação, das notícias é extremamente importante. Então, agradeço também por nós estarmos presenciando esse evento tão, né, grandioso como está sendo, tá bom? Então, muito obrigada. Obrigado a você, muito obrigado pela sua palestra, obrigado pela sua simpatia, você é muito simpática no vídeo, gostei muito do seu trabalho, tá? Tá convidada para o próximo, se Deus quiser. Pode deixar. Ano que vem vai ter mais novidades, vocês não param um minuto. Não paramos. Então, exatamente. Muito obrigado. E o nosso próximo palestrante, né? O Erivaldo vai ser o terceiro, eu acabei de falar da Guarani, o nosso palestrante do Irving, Hugo Hessel Filho, já está na linha, ele já vai entrar daqui a pouquinho, e vou pedir para o nosso diretor rodar a nossa vinheta. Roda, diretor, roda, Guilherme.
Você já parou para pensar no quanto os incêndios têm aumentado nos últimos anos? Altas temperaturas, chuvas escassas em determinadas regiões, mudanças climáticas constantes. Todos esses aspectos fazem com que a ocorrência de incêndios continue crescendo. Segundo dados de monitoramento, nos últimos 5 anos, os números seguiram aumentando. Por isso, é importante que sua propriedade conte com serviços da GMG Ambiental. Assim, seus colaboradores ficam mais tranquilos e a sua produção cresce com muito mais segurança. Conte com relatórios diários e sinais de alerta em dias perigosos. GMG Ambiental é segurança e rentabilidade garantidas.